Glória a Deus, a paz do Senhor a todos vocês. Eu me chamo Presbítero Valdemir e vim neste momento, mais uma vez, convidar a todos vocês para juntos fazermos uma leitura diária. Crente, isso aí. Fazermos juntos uma leitura para nosso crescimento intelectual. E essa leitura diária, ela se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao verso 6. Vou dar alguns segundos assim para você abrir a sua Bíblia. Já pegou a sua Bíblia, abriu? Isso. Abra a sua Bíblia e acompanhe a nossa meditação neste momento. E vamos assim ler do verso 1 ao verso 6. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos assim meditar um pouco nesta palavra. Vamos lendo verso a verso, explicando até o verso 6, para a honra e glória do nome do Senhor. Verso 1 diz assim: Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Veja que nesse capítulo 10, do verso 1 ao verso 6, Paulo ele está defendendo a sua autoridade apostólica. E ele mesmo vai dizer algumas qualidades que ele tem. Primeiro ele diz: eu mesmo, Paulo, ele se apresenta aos coríntios. Aí ele continua: vos rogo pela mansidão, uma característica de Paulo, olha lá, mansidão e benignidade. E ele vai dizer de que atribui essas características que não são dele, mas é de Cristo imputada em Paulo. Ele continua: eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. Mais uma característica da autoridade de Paulo. Mas quando sou ausente, sou ousado para convosco. O que é que Paulo quer dizer que ele é ousado? O ousado, Paulo está dizendo, eu sou confiante e também sou corajoso para convosco. Então, no primeiro versículo, a gente vê aí algumas características de Paulo que são atribuídas a ele por intermédio de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos no verso 2. Paulo agora diz: se eu vos rogo que não tenha de ser ousado. Olha lá, Paulo agora está falando para os coríntios. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, ou não seja confiante e não seja corajoso. Aí ele explica: quando presente servimos daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Paulo está dando uma orientação para eles. Não seja confiante, não seja corajoso. Pelo que estão falando que andamos em uma disposição mundana em nosso proceder. É por isso que Paulo está rogando a eles para que eles não sejam ousados neste sentido. Amém? Verso 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, Paulo está dizendo, porque embora andamos na carne, não fazemos o desejo da carne. A carne não tem poder sobre nós. O que é que significa a carne? Desejos carnais. Desejos carnais não têm domínio sobre nós. Estão entendendo aí? Verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Está vendo aí? Paulo está dizendo que ele anda na carne, mas não milita segundo a carne, mas a milícia
que rege Paulo, ou que Paulo faz parte, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Verso 5. Em toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, se levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, né? Paulo está dizendo que toda altivez que contra o conhecimento se levante cativo, ou seja preso todo o pensamento, né? Mas a obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O que a gente aprende nessa leitura? E temos que ter as características que Paulo tem aqui. Aplique na sua vida a mansidão de Paulo, a benignidade, a humildade, não é? Esteja pronto sempre na firmeza, servindo a Jesus Cristo, né? Andando neste mundo, mas não servindo a este mundo, fazendo as vontades do Senhor, né? Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, que temos que ser obediente à palavra do Senhor, temos que estar pronto para punir toda desobediência, tudo aquilo que Deus não se agrada, todo aquele pensamento também que Deus não se agrada, certo? E uma vez completa a vossa submissão. Quando a gente faz isso, pega isso aqui que a gente aprendeu neste momento, a gente completa a vossa submissão a quem? A Deus, a Cristo, ao Espírito Santo do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abrindo o seu entendimento, tirando todo o espírito de engano, que o Espírito Santo possa abrir o nosso conhecimento e expandir para a honra e glória do nome do Senhor. Fica na paz e que Deus continue abençoando a sua vida.